In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nore mortis nostri. Amém. Muito bem, hoje nós vamos dar início oficialmente às nossas meditações sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, utilizando do livro Lençol de Turim, o Evangelho dos Cientistas. É uma pesquisa que fala sobre o Santo Sudário. No vídeo anterior, nós entendemos que o sudário é um lençol que foi envolvido um corpo, um cadáver, que está ali marcado. Um homem crucificado com hematomas, ferimentos, né? Um corpo atlético. E pode ser uma pintura, pode ser alguma coisa que fizeram, tá? Não tem. Até agora nós não vimos, nós não colocamos nada que dissesse é divino, que dissesse é relíquia, merece veneração. Até agora não vimos nada, né? Hoje é que nós vamos entender onde começou esse mistério, tá? Do sudário de Turim, ok? E foi algo sem querer, tá bom? Isso já está no capítulo 2 do livro do Evangelho dos Cientistas. Eu vou ler para vocês, vocês vão acompanhando o raciocínio, qualquer coisa deixa uma dúvida nos comentários. Em 1898, lembra que ele ainda não era da Santa Sé, não era do Vaticano, era de uma família. Durante as celebrações do 50º aniversário da Constituição Italiana, o sudário foi exposto especialmente como parte da festividade. Um fotógrafo amador, o advogado italiano Secondo Pia, conseguiu licença para fotografar pela primeira vez na história o lençol de Turim, cujo proprietário era o rei da Itália, Humberto I, da Casa de Savoia. O sudário não era da igreja, era particular. Eu pedi que vocês, na transição do outro vídeo para esse, dessem uma pesquisada de como o sudário foi parar nas mãos do Vaticano, que é uma coisa recente. Ele só veio pertencer à igreja no ano de 1983. Veja, é mais para cá, tá? Então, ele era do Humberto I, né, o rei da Itália. E para isso, continuando o texto, o fotógrafo, o Secondo Pia, utilizou um antigo aparelho fotográfico. Ele conseguiu a autorização para fotografar o sudário. E lá teve um espanto. Teve uma coisa que impressionou. Ao revelar o filme, teve a grande surpresa. À sua frente, ele não tinha um negativo fotográfico como esperava, mas uma impressionante imagem positiva do Cristo sofredor. Tá? Nós podemos ver aqui na pesquisa, ela coloca a imagem em negativo, aqui a comparação com o Papa Pio XI, né, o negativo da outra foto, e eis que as marcas no lençol estão do lado inverso, ficando corretas no negativo. Isso chamou a atenção. Por que é que as marcas no negativo ficaram corretas? Certo? No negativo, isso é uma nota. A imagem sai positiva, mas as marcas de sangue saem negativas. Caso único em toda a história da fotografia. Uma coisa que, se foi de outra pessoa que não o Cristo, pelo menos isso já é motivo de ficar impressionado. Se é uma pintura também, isso já é um motivo de ficar impressionado. Que tinta é essa que na foto o sangue
né, fica diferente. Então, não sabemos se é de Cristo, mas pelo menos isso aí já mostra que é diferente. Que essa relíquia tem alguma coisa de diferente. Tá bom? Cientistas altamente qualificados e renomados se interessaram, então, pelo assunto. Mas somente quando a ciência garantiu que não estragaria o lençol, foi permitido examiná-lo. Bom, então é uma peça única de linho, o tecido em forma de espinha de peixe, com 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de largura e cerca de 900 gramas. Tá bom? A imagem é humana, não é uma pessoa crucificada, como eu falei para vocês. A imagem foi também já submetida a incêndio e teve remendos e está ali preservada. Ok? Até aí, tranquilo? A nossa linha de raciocínio. Tá? Isso é puramente ciência. Nós não estamos nem falando de fé aqui. Tá? Isso daqui você não tem como dizer. Não, é uma interpretação. Não é interpretação. Isso aqui foi ciência. Isso aqui é um fato que está documentado. É um fato, não é da Idade Média. É já do nosso tempo. Quando se tinha câmeras, relatos, a ciência estava avançando. Não tem como duvidar disso. Ok? Bom, então a comissão foi montada, né, para observar esse lençol, para estudar. Depois de tudo isso que aconteceu, nós tivemos a comissão de ciência para fazer isso. E claro, preservando o lençol, porque nós não podemos investigar uma coisa e destruí-la. Foi preservado, tá bom? Então, a partir dessa data da primeira foto, né, de todo o mundo, esse sudário começava a chamar a atenção. Em 1978, os maiores cientistas do mundo, em especial da NASA, criaram um projeto de pesquisa da mortalha de Turim, que envolveu o maior e mais sofisticado estudo interdisciplinar já feito sobre o sudário. Tá? Isso já foi tempo depois, ok? Agora eu vou entrar falando quando a pesquisa começou de fato, a pesquisa que dá a garantia do que nós queremos passar para vocês nessas meditações, tá bom? Desde o tempo da foto, se tinha muita gente querendo analisar esse sudário, mas a comissão mesmo de pesquisa foi essa daí, que ela se deu início em 1978. Então, vê só o tanto de amostra e o tanto de material que foi necessário para estudar o sudário. 40 toneladas de aparelhos de pesquisa, 120 horas de coleta de material e medições, 100 mil horas de estudos posteriores, 600 horas de observação ao microscópio para examinar 36 amostras dos 5 centímetros e 300 fibras do tecido retiradas do sudário, 40 cientistas renomados e altamente qualificados, os melhores do mundo. Tomadas fotográficas e microfotográficas especiais, radiografia completa da tela sidônica, inspeção com raios infravermelhos, estudo do espectro de luz emitida por fluorescência, amostras de pólen para realização de análises biológicas e químicas, relevo dos espectros dos raios-x emitidos por vários pontos característicos e a permissão do monarca italiano Umberto II, aquele que eu falei que era da família Savoia e era o proprietário do sudário. Foi necessário um caminhão com 72 caixotes despachados pelos cientistas dos Estados Unidos para a Itália. Ela coloca aqui a foto, tá certo? E é uma pesquisa muito bem feita, essa daqui do sudário de Turim. Esse livro aqui é uma
Uma pesquisa muito bem feita. Aí você pode objetar, mas Frei, esses cientistas, eles eram católicos? E eu digo a você, a maioria não. Né? Católico mesmo, só 4 que professavam a fé católica. Dos 40 cientistas, só 4 eram católicos. Eles queriam saber de ciência, saber de autenticidade, não queria saber de credo. Se você era o melhor do mundo, mas você era ateu, venha, você vai estudar o sudário. Se você é o melhor do mundo, mas você é protestante, venha, você vai estudar o sudário. Não tem problema. Né? Aqui está transcendendo até a fé. Nós estamos falando de ciência. Por isso que é um fato. Não é corrente. Isso aqui não tem corrente de você analisar. É um fato científico. Tá certo? Então, nós temos a participação até dos responsáveis pelo descobrimento do diabetes. Para você ver como o estudo foi forte. Tá bom? Então, várias ciências foram as que foram envolvidas. Tá? Arqueologia, história, exegese, iconografia, antropologia, anatomia, paleografia, que é a ciência que estuda as antigas escrituras, palinologia, é o estudo dos pólens e dos fósseis, espectrografia, numismática, é o estudo das moedas de todos os tempos e países, radiodatação óptica, apologética histórica, hematologia, física, patologia e etnologia. Então, para você passar por cima de tudo isso, é preciso ter conhecimento, é preciso ter ciência. Para você chegar hoje e negar uma coisa como o sudário, é preciso você dizer que sabe muito mais do que todas essas pessoas que fizeram o estudo. Tá bom? Ok, até aqui. Isso é a comissão sendo montada, não é a comissão da equipe. Tá certo? Foi a análise. Aqui, mais uma vez, repito, nós não dissemos ainda que é de Jesus. Nós não dissemos que é uma relíquia. Quero que você veja o percurso que eu estou fazendo até chegar lá. Tá bom? Eu ainda não disse nada. Eu estou dizendo que é um lençol que tem uma imagem de uma pessoa crucificada. Tá bom? Dito isso, agora sim nós vamos entrar em outros detalhes do sudário. A primeira coisa que foi descoberta é que não é pintura. Pode ser outra coisa. Pode ser fogo que foi queimado, que fizeram com, sei lá, com brasa, com qualquer coisa, mas não é pintura. A primeira coisa. Tá? Isso está no capítulo 5 do livro. Olha, não foram encontradas partículas de corantes no sudário, mesmo ampliando 50 vezes. Não foram encontradas. A figura do lençol não pode ter sido pintada, pois não tem direcionalidade nenhuma. Ou seja, o pincel, né? Não tem direcionalidade. É decorrente de uma explosão procedente do corpo. A imagem não tem direção. Quando você analisa a pintura, você sabe que a imagem tem uma direção. Né? E a imagem do sudário não tem direção. A imagem é esfumada, não tem contornos definidos. Onde o tecido está mais próximo ao corpo, ela é mais escura. É também superficial. Somente as gotas de sangue das chagas embeberam tecido, como por exemplo na fronte e na nuca, onde se reconhecem claramente manchas de sangue. Primeira coisa. Agora sim, estamos colocando. Não é pintura. A imagem é decorrente de uma explosão. Já já eu explico isso. Escuta agora a segunda coisa que foi encontrada no sudário. Ela é tridimensional.
os cientistas da NASA submeteram uma foto que eles mesmos fizeram do lençol ao analisador de imagens VP8 e a computadores modernos, aparelhos de astrofísica que foram usados para vasculhar Marte, e constataram que a imagem está em relevo, é tridimensional. Foi a única fotografia entre todas as que já tiraram que permitiu sozinha a tridimensionalidade. A imagem de Cristo está em terceira dimensão. Olha aqui. É uma coisa impressionante, né? Você lidar com isso no sudário. E a terceira coisa é que o lençol é radioativo. As imagens em relevo só podem ter se informado por consequência de uma radiação desconhecida. Altíssima temperatura dentro do lençol para poder imprimir a imagem por uma luz muito intensa. Uma espécie de explosão atômica. Tal radiação gravou a imagem apenas um lado do tecido sem transpassá-lo. A imagem do lençol é por desidratação térmica da celulose, queimado. Há um espectro de radiação semelhante a fogo, mas totalmente desconhecido pela física atual. O que é que eu ia dizer a vocês da explosão? Jesus, vocês veem nos relatos dos evangelhos, que ele aparecia para os apóstolos mesmo com a porta do sepulcro, mesmo com a porta das casas trancadas. Ele passava as paredes. A porta do sepulcro de Jesus não foi para que ele saísse, foi para que nós entrássemos e víssemos que ele não estava lá. O corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo podia passar pela matéria, passar pelo físico. Jesus se acredita que ao ressuscitar passou o seu lençol também. Lembra do filme do Mel Gibson, não é? Quando aparece aquela cena da ressurreição que o lençol parece que está cheio e aos poucos vai baixando? É essa explosão que marca o sudário. Não é? Então, nós vimos aqui que tem três coisas que apontam para a história de Jesus. É tridimensional, não é uma pintura e é radioativo. O corpo de Jesus, se for, passou aquele pano. Jesus, quando ressuscitou, não começou a se desenfaixar, de tirar os panos e depois dobrar ali. Mas é como se o corpo tivesse passado aquele pano. E por isso que marcou de um lado, com a explosão de uma coisa como fogo, mas que a física atual não consegue saber que material é esse. Que parece que esquentou e ali passou, né, o corpo. Perceba, veja que coisa interessante. Isso é puramente ciência. Você pode não acreditar na ressurreição, mas isso aí foi comprovado. Foi feito com estudos por pessoas que não estavam nem aí para o cristianismo. Uma coisa impressionante, que, certo, se você, tudo bem, diga, não, Frei, mas essa premissa não necessariamente chega a dizer que Deus é o responsável por isso, ou é Jesus realmente que estava ali. Talvez não chegue, mas você tem que admitir pelo menos que é impressionante. Pelo menos isso você deveria admitir para não faltar com a honestidade. Você veja, foi decorrente de uma explosão que a imagem ficou ali naquele lençol. Pode olhar, Atos dos Apóstolos, não é? O final dos evangelhos, o corpo de Jesus era diferente. E isso é o que nós vamos ver na próxima meditação.
Tá bom? Na próxima meditação, nós vamos ver um pouco sobre como era esse corpo glorioso de Jesus. Porque realmente ele conseguia passar pela matéria. Né? Isso nós vamos analisar na próxima meditação. Bom? Que Deus abençoe vocês. Compartilhem, né? Compartilhem essas informações e vamos chegar ao maior número possível de almas. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.